Aí depois, porque senão a gente perde tempo aí por causa do programa, né? Aí Ela dá tem aquele 5 Boa tempo, minutos. noite. ele trava. Boa noite. Boa noite. O que a gente vai fazer hoje? A gente vai continuar falando dos gêneros literários, né? Nós falamos até aqui sobre Evangelho, cartas e epístolas. E eu disse que hoje a gente ia começar a falar sobre Apocalipse, né? E que, junto do Apocalipse, a gente ia também falar de Daniel, que são os dois grandes livros, né, no Novo Testamento que tratam da perspectiva da apocalíptica judaica. Existe a apocalíptica judaica, né, em outros textos, mas esses são os dois grandes representantes. Então, eu vou estar passando o material para vocês, apresentando os livros, né, sobre a perspectiva da apocalíptica judaica e sobre o Apocalipse. E é claro que é uma aula introdutória, né, porque a gente está aí estudando esse processo de formação ainda do Antigo e do Novo. A gente vai ter outras aulas sobre o tema, né, e a gente vai tentando aí de uma forma ou de outra... Opa, boa noite. A gente vai tentando aí de uma forma ou de outra compreender, né, um pouco mais aí desse gênero, que eu acho bem legal, né, bem interessante aí a gente avaliar ele. Ele tem muito símbolo, né? E esses símbolos, às vezes, são mal interpretados, né? Então, vou projetar aqui uns slides e uns textos, e aí a gente vai conversando um pouco sobre isso. Primeiro, eu queria falar desse aqui. Está aparecendo aí? Gênero apocalíptico? Tá sim. Sim. Então, beleza. Então, eu vou falar um pouco sobre isso. Esse aqui, esse material, é de uma revista que eu escrevi para a Juerp sobre alguns livros do Apocalipse. Depois eu vou mandar isso para vocês. Eu já mandei, né, outros materiais e os que eu estou passando hoje eu vou mandar também, tá? Então, primeira coisa para a gente poder começar a entender o livro de Daniel e o livro de Apocalipse é entender esse gênero literário denominado de apocalíptico. A gente sabe que a Bíblia, né, de Gênesis e Apocalipse, ela é escrita em grego, hebraico e aramaico, e cada um desses textos possui um objetivo, né, possui um autor ou autores, né, e possui uma intenção. E, como todo texto escrito, esses textos possuem um gênero literário. E a gente já falou de alguns deles, né, no Antigo e no Novo. E não seria diferente ao falar do gênero literário apocalíptico. Alguns, quando se fala de apocalíptica judaica, pensam apenas em livros apócrifos. Contudo, a apocalíptica judaica ela também faz referência a um gênero que é usado por alguns autores no Antigo e no Novo Testamento, no caso de Daniel e Apocalipse. Inicialmente, eu gostaria que a gente entendesse um pouco sobre o que é esse gênero literário da apocalíptica judaica, que a partir disso fica fácil entender o simbolismo, tanto do livro de Daniel como do livro de Apocalipse. E aí, ao invés do pessoal ficar aí falando que Apocalipse fala do fim do mundo, que Daniel falava da Guerra do Golfo, que fala da queda das Torres Gêmeas, né? O pessoal fica inventando um monte de besteira, a gente vai entender que o livro, na verdade, é um alerta sobre os poderios políticos, sociais e espirituais que estão presentes na nossa realidade e que, na verdade, não estão aí para nos ajudar, mas para nos enganar. E que a gente precisa manter a perseverança e a esperança, que seriam duas grandes temáticas desse gênero apocalíptico. A perseverança, por quê? Em meio à maldade, violência, injustiça social, o verdadeiro seguidor de Deus, né? O verdadeiro servo de Deus aí, ou serva, né? Ele se mantém perseverante, ele se mantém firme, não se deixando levar pela cultura ou pelos perigos que estão ao seu redor. E mantém a esperança, entendendo que Deus vai acabar com o mal em algum momento na história, porque Deus ele é totalmente soberano, né? Então, vamos lendo aqui alguns trechos, tentando entender um pouco, primeiramente, sobre esse gênero apocalíptico, né? O gênero apocalíptico, né? O termo apocalipse vem do grego, significa revelação, descoberta, tirar o véu. É usado para designar um tipo de literatura revelatória, do qual existe grande número de exemplos judaicos e cristãos. Apocalipse de João, por exemplo.
No Velho Testamento, o único exemplo deste tipo de literatura é o livro de Daniel. Os outros apocalipses fazem parte do que a igreja passou a chamar de livros apócrifos. Existem cerca de 14 apocalipses judaicos, datados até o século II depois de Cristo. No geral, o Apocalipse tem o objetivo de apresentar ao leitor uma revelação temporal e uma espacial. A revelação temporal tem por objetivo desvendar as crises de perseguição e cataclismos do mundo, que conduzirão ao fiel da ordem do mundo atual em julgamento e salvação. A ideia desse desvendar é desmontar a transformação do mundo, que sempre abrange a salvação pessoal para o crente fiel em alguma forma de vida após a morte, frequentemente ressurreição corporal. Aí, seguindo aqui, existe uma revelação acerca da história passada, na forma de profecia após o evento, relatada do ponto de vista do antigo destinatário. Um exemplo disto é o livro de Daniel, que parte do exílio e mostra o rumo dos eventos até 165 a.C. E aí eu vou dar uma parada aqui só para poder explicar uma coisa para vocês sobre as perspectivas do livro de Daniel. Há aqueles que entendem que Daniel foi um personagem real e foi o autor do livro de Daniel. E foi escrito, inclusive, em 586, que foi a época em que esses eventos teriam acontecido. E há aqueles que entendem que o livro de Daniel ele é um livro fictício, relata alguns eventos que aconteceram, né? Mas também relata outros, de outros momentos históricos. Então, na verdade, ele seria uma colagem aí de um momento. E esse personagem Daniel, ele não seria especificamente identificado na história. Há um personagem no Antigo Testamento denominado de aproximadamente Dinel, né, ou coisa parecida, que alguns tentam ligar com esse personagem Daniel do livro. Então, numa perspectiva mais crítica, Daniel não seria um livro histórico, né, mas ele seria um escrito apocalíptico, baseado em alguns eventos que aconteceram durante as possibilidades da história de Israel, mas ele teria sido escrito em 250 aproximadamente antes de Cristo, ou seja, durante o período de dominação do Império Romano. E foi escrito nesse período, e o personagem usado foi Daniel, e a sua saga foi contada para poder motivar os judeus que estavam desanimados, que estavam perdendo a fé por estarem passando por mais um período de cativeiro, por mais um período de opressão estrangeira, nesse período, provavelmente o período de dominação romana. Seja o livro uma história real ou uma construção, o objetivo do livro é motivar os seus leitores. De que maneira? Demonstrando que, apesar da maldade, apesar da violência, apesar da injustiça, apesar da dominação, Deus é quem controla a história. E esse Deus que controla a história vai acabar com o mal em algum momento. Então, nós não precisamos abandonar Deus, mas precisamos sim nos manter perseverantes, porque aquele que for fiel a Deus será, digamos assim, salvo, né? E a história de Daniel é, na verdade, uma série de movimentos de resistência. Daniel resiste à cultura estrangeira, Daniel resiste à idolatria, Daniel resiste à não adoração a Deus, e cada evento narrado no livro de Daniel seria aí uma motivação à resistência. A mesma coisa no livro de Apocalipse, né? Cada relato, cada símbolo, cada história, as 7 cartas, né, que são escritas, elas teriam como objetivo esse apelo à resistência. Então, tanto o livro de Daniel como o livro de Apocalipse seriam livros, né, baseados nessa literatura da apocalíptica judaica e livros de resistência. São livros proféticos dentro daquele tripé que a gente já conversou: apelo à justiça social, denúncia do erro e proclamação dos desígnios de Deus.
mas não são livros proféticos dentro daquela perspectiva mais geral de que profecia é adivinhar o futuro. Então, nessa perspectiva, tanto o livro de Daniel como de Apocalipse são livros de resistência e revelam uma realidade política, social, em que, no caso do Apocalipse, o cristão, e no caso de Daniel, o judeu, precisam estar atentos, que o Império Romano ele é o grande inimigo, né? Ele é a besta, ele é o mal aí representado tanto no livro de Daniel como no livro de Apocalipse, certo? Então, esse gênero que é usado para escrever esses dois livros, ele vai usar uma simbologia, ele vai usar números, né? Ideias que, basicamente, representam a perspectiva de resistência. Então, o servo e a serva de Deus precisa resistir à cultura, precisa resistir aos ensinos, aos valores que não são aqueles vindos do ensino sobre o reino de Deus, né? No caso de Daniel e Apocalipse, essa temática de resistência seria aí um foco central. Isso numa perspectiva crítica. Numa perspectiva mais conservadora, tradicional, é aquilo que você já conhece. Apocalipse fala do fim do mundo e Daniel fala de profecia, né? Qualquer uma aí. Porque quando você fala assim, está falando do que vai acontecer no futuro. Aí aconteceu, a pessoa lê lá no livro, está escrito aqui. Ninguém fala antes, né? Então acaba pegando qualquer coisa que acontece e colocando lá em Daniel, o que é lamentável, porque não é o propósito do livro, certo? Então vamos lá, continuando aí. Deixa eu botar aqui de novo. Estão vendo o texto aí? Fala, Sim. sim, então beleza. Então vamos lá. Então, o livro de Daniel, né, aqui que a gente está, né, falando sobre esse gênero apocalíptico e Apocalipse, nesse gênero ele tem uma revelação, né, que é temporal e espacial. Temporal em relação ao tempo e espacial em relação ao espaço, certo? Temporal por quê, gente? Porque o livro de Daniel, dentro da perspectiva que a gente está estudando aqui, ele é escrito no período de surgimento da apocalíptica judaica, que foi entre os anos de 250 depois de Cristo. Então, a perspectiva de tempo do livro, né, ela tem essa ideia de escrita ali, mas ela está falando sobre eventos passados, no caso de Daniel, sobre esse cativeiro babilônico, sobre Nabucodonosor. Se você for analisar a história, você vai perceber que há uma série de incongruências, né? Os fatos, os personagens não batem uns com os outros. Mas o propósito do livro não é um livro de história, mas sim um livro de resistência. Resista, persevere e mantenha a esperança. Então vamos lá. Já a revelação espacial, né, do gênero apocalíptico apresenta o recebedor humano da revelação, geografia e demografia do céu e do inferno, habitualmente no veículo de uma viagem dirigida através de regiões cósmicas, onde se enfrentam anjos e demônios. Alguns apocalipses têm apenas a revelação temporal, outros só a espacial. Outros apresentam as duas. Um apocalipse também sempre tem instruções para os seus destinatários. Permaneçam firmes em meio às lutas e a terem paciência até que chegue o fim. Essa é a linguagem característica que a gente percebe, tanto em Daniel como no Apocalipse, né, do Novo Testamento. Mas nos outros apocalipses também, que estão fora da Bíblia, essa característica também é encontrada. Diante das descrições apresentadas, pode-se dizer que a apocalíptica é um tipo de literatura revelatória, na qual uma revelação a respeito de julgamento e salvação, do tempo e do fim, ou a respeito dos reinos celestes, é dada a um ser por um mensageiro celeste. Você vê que no livro de Daniel tem Daniel ali, né, que é o mensageiro. No livro de Apocalipse, João é esse Apocalipse, né? E aqui, então, falando especificamente sobre o livro de Daniel, né, compreender que o livro de Daniel faz parte da literatura apocalíptica nos ajuda a aplicar os ensinos contidos nesse texto de grande profundidade e beleza.
pois se compreendermos o que estava na mente do autor quando escreveu o texto, poderemos aplicá-lo de maneira saudável às nossas vidas em nosso tempo. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer falar? Não? Então, vamos lá. Professor, Ah, sim, falei. como vai manter a questão de Daniel? Então, foi uma mensagem de esperança, de resistência, de perseverança, então, para aquela época ali do povo judeu na Babilônia, Então, ou a não? história se passa nesse período, mas só que o Ah, sim. livro ele é escrito, nessa perspectiva que eu estou apresentando para vocês, ele é escrito muito tempo depois. Ele é escrito depois de 250 antes de Cristo. A história se situa mais ou menos em 586 antes de Cristo, que é o período aí desse cerco, né, desse cativeiro. Então, numa perspectiva mais tradicional, o livro teria sido escrito ali por volta de 580 para falar ao povo, né, e tal, que estava no cativeiro. Na perspectiva crítica, ele teria sido escrito por volta de 250, também para falar ao povo judeu, só que agora sobre o Império Romano, sob a dominação romana. Entendeu? Ah, entendi. Aí vai depender muito da perspectiva que você adote para poder interpretar o livro. E, Oh, meu dependendo da Deus. perspectiva, a interpretação dos fatos, dos eventos e dos símbolos também pode mudar, né? Obrigada. Tá? Esse material que eu estou lendo aqui, eu não vou ler ele todo, mas eu vou mandar ele para vocês terem uma ideia dessa perspectiva mais crítica. Mas a gente vai ter aulas específicas, né, sobre esses livros. E aí, para ajudar também a entender um pouco mais. A ideia hoje é só vocês entenderem que existe uma outra perspectiva de análise desses dois livros e a importância, ou pelo menos também a existência, desse gênero literário que é a apocalíptica judaica, que está presente tanto no Antigo como no Novo Testamento. Beleza? Ok. Beleza. Então, vamos lá. Seguindo aí, sobre a autoria de Daniel. Né? Então, de acordo com o Ilvio Storniolo, o livro de Daniel é complexo. Em primeiro lugar, porque foi escrito em 3 línguas diferentes: hebraico, aramaico e grego. Isso já mostra como provavelmente foi organizado o livro, ou seja, através de um processo de compilação de textos diferentes e reunidos num só. Fora isso, existem algumas contradições, como, por exemplo, o fato de Daniel 1, 18, 19, o rei Nabucodonosor conhecer a Daniel, e em 2, 25 já não o conhece. A questão da formação do livro, através das compilações e das 3 línguas diferentes, trazem a ideia de que a obra não foi fruto de um mesmo autor, mas de um editor que reuniu várias histórias orais ou já escritas. O nome Daniel, segundo alguns, é inspirado no lendário Daniel, citado em Ezequiel 14, ao lado de Noé e Jó. Isso aí que eu havia falado para vocês, né? Esse nome Daniel é até um nome estranho de poder traduzir, né? Alguns têm algumas dificuldades de entender, né? O nome Daniel significa Deus julga, e Daniel quer dizer Deus é meu juiz. O nome, portanto, teria uma base lendária, mas vem a calhar para o Apocalipse, que pretende apresentar o julgamento de Deus contra o imperialismo. Contudo, saber quem é o editor final do livro de Daniel é uma incógnita. Contudo, e eu repeti contudo, é lamentável, mas podemos, né, apresentar a formação do livro da seguinte maneira: o autor final conhecia as histórias que aparecem em Daniel 1 a 7. Ele as reedita, introduzindo modificações, de modo a referi-las ao contexto em que está vivendo. Depois acrescenta os capítulos 8 a 12, onde detalha muito bem o presente histórico, e mais tarde alguém acrescenta os textos gregos, os textos em grego, 3, 24 a 90, 13 e 14, completando a obra com tradições bem antigas. Lembrando que essa é uma perspectiva, né, mais crítica de análise do livro.
Aproveitando isso, eu queria falar sobre a questão de autoria dos livros do Novo Testamento, né? A partir do GQ1, a gente passou a falar do processo de formação do Novo Testamento, e eu queria também falar sobre algo que acontece tanto no Antigo como no Novo, que é a pseudomínia. O que é a pseudomínia, gente? Era muito comum, na época do Antigo Testamento e do Novo Testamento, às vezes, você dar o nome... Calma aí que saiu aqui. Aí voltou. Você dar o nome de um livro, né, de um escrito, a alguém que era famoso na época, né? Alguém que era respeitado na época. Isso era chamado de pseudomínia. Não é o plágio, não é a cópia. O plágio hoje é o seguinte: você vai, pega o texto de alguém e coloca o seu nome, como se você tivesse escrito. A pseudomínia seria o seguinte: eu escrevo um texto com os ensinos de uma pessoa e coloco o nome dessa pessoa que me inspirou. Eu não coloco o meu nome. Por quê? Porque eu não sou ninguém, ninguém me conhece, não sou famoso, ninguém me respeitaria. Então, eu coloco o nome da pessoa que me inspirou. Seria a mesma coisa hoje, né? Por mais que eu não goste do Hernando Dias Lopes, ele é um cara conhecido, famoso, todo mundo respeita aí em um monte de lugar. Se você botar, eu amanhã ou depois escrever um livro, e botar eu do lado e Hernando Dias Lopes do outro, quem é que você vai comprar? Provavelmente do Hernando Dias Lopes. Por quê? Porque quem é o Ricardo? Ricardo é ninguém. Ninguém conhece o Ricardo, ninguém sabe de onde ele veio, ninguém sabe o que ele faz, não é rico, não é famoso, ninguém sabe o nome dele, então vamos comprar o livro do Hernando Dias Lopes. A mesma coisa aconteceu com esses escritos. Os autores ou o autor não era alguém conhecido, mas ele escreve a partir dos ensinos de alguém conhecido. E aí ele dá o nome desse livro a essa pessoa. Por exemplo, o Evangelho de Mateus, né, tem a teoria de que o Evangelho de Mateus é a tradução de um texto em hebraico e que foi escrito próximo do tempo de Jesus e que de Mateus, o levita, seria o escritor. Só que essa teoria já caiu há muito tempo. Então, a teoria é de que você teve, né, um grupo de pessoas inspiradas nos ensinos de Mateus, que foram ouvintes de Mateus, e, a partir daquilo que ouviram de Mateus, né, escreveram o Evangelho. Por isso que o nome do Evangelho de Mateus é Catamafaion, segundo Mateus, conforme Mateus. Então, conforme Mateus, eu tenho o Evangelho. Lembrando, aquele S antes de Mateus, em cima da sua Bíblia, não é de São Mateus, é de segundo Mateus. Por quê? Catá, em grego, é uma preposição, né? Segundo, conforme, mediante. Então, segundo, conforme Mateus, segundo, conforme Marcos, segundo, conforme Lucas, segundo, conforme João, e aí por diante. Então, a pseudomínia era muito usada. Só para você ter um exemplo, nos evangelhos, os únicos autores que realmente podemos dizer que se tem certeza que quem escreveu foi Marcos e Lucas. Nenhum dos evangelhos tem o nome do autor, né? Isso já é um problema. E a tradição, ela vai especulando. A tradição, ela coloca em dúvida, né, essa questão de Mateus e também do Evangelho de João. A gente não sabe quem foi o autor do Evangelho de João. A gente sabe que foi inspirado nos ensinos de João. Agora, quem foi o autor, a gente não sabe. Já o Evangelho de Marcos, quem era Marcos? Era um Zé Ninguém. Então, não haveria motivo para a tradição dar o nome ao Evangelho de alguém que não era ninguém. E Lucas, quem era Lucas? Lucas era nada, Lucas era médico. Não estou dizendo que médico não é nada, né? Mas, assim, não é nada no contexto apostólico. Lucas também era um Zé Ninguém. E Lucas escreve tanto o Evangelho como o livro de Atos. Então, a pseudomínia ela é usada para dar uma certa relevância, né? Um certo peso a esses escritos. Então, nós temos isso em relação ao Evangelho de Mateus, nós temos isso em relação ao livro de Daniel, nós temos isso em relação aos escritos do Pentateuco, onde muita gente diz que foi Moisés que escreveu, né? Aquelas tradições que a gente já entendeu que não tem a mínima condição de Moisés ter escrito, né? Mas
a tradição é forte, e aí você acaba dando nome ao maior profeta de Israel para poder validar esses textos. Em relação ao Evangelho de João, algumas cartas de Paulo, né? As pessoas também atribuem aí que Paulo não foi o autor, né? Mas foi aquele que inspirou, por exemplo, as cartas pastorais, 1ª, 2ª Timóteo e Tito. Paulo não teria escrito, mas quem escreveu usou os ensinos de Paulo e a própria vida pessoal de Paulo para escrever. O maior problema seria a data, né? A data, o contexto e a linguagem dessas cartas, que difere muito das outras cartas. Outras cartas que são colocadas em dúvida sobre a autoria paulina seria a carta aos Efésios, que seria uma compilação de textos e ensinos sobre o que Paulo está falando, né, às pessoas, e introduz as chamadas cartas da prisão, que são os textos que Paulo escreve quando está preso. E aí Efésios seria uma espécie de reunião, de compilação. Essas cartas de Paulo, vem lá, Paulo, apóstolo, né, e tal, a fulana, a beltrana e tal, mas teria sido usada aí a pseudomínia. É um recurso que para nós é estranho, mas é algo que eu estou comentando aqui para você saber que existem estudos nessa área, né, que tratam da autoria dos textos, tanto do Antigo como do Novo, dessa maneira. Uma outra curiosidade sobre a questão de autores de livros bíblicos são sobre os Salmos e os Provérbios. Muita gente diz que Davi e Salomão escreveu a maioria dos Salmos. Mas, no caso de Salmos e Provérbios, Davi e Salomão teriam entrado como uma espécie de mecenas, como patrocinadores, como pessoas que pagavam outros para escrever textos. Não que eles não pudessem ter escrito alguns, mas alguns escritores, né, autores, colocam que alguns dos salmos que são atribuídos a Davi e outros provérbios que são atribuídos a Salomão teriam sido patrocinados por eles e não escritos por eles. Esse já é um recurso diferente da questão da pseudomínia. Por que estou falando sobre isso? Né? Falamos nisso no texto que eu mandei, mas para deixar claro para você que a questão da autoria dos textos bíblicos também é uma questão que tem levantado muitos estudos. Não que isso vá denegrir a imagem dos textos, mas ao entender a complexidade da autoria de um determinado texto, a gente entende também a complexidade da mensagem desse texto. E, né, saber que nem sempre aquela pessoa que a tradição disse que escreveu é o autor, pode nos ajudar também a entender que o local, o objetivo e a época do texto podem ser outros. Então, você vai ter aí, né, questões que podem ser levantadas, né, dúvidas colocadas em relação a certas interpretações, por exemplo. Né? Por exemplo. Então, são questões que a gente tem que estar atento. Você não precisa concordar, mas só saber que isso existe e, né, tentar entender aí na medida do possível. Você pode refutar essa ideia da pseudomínia, né, não há problema nenhum, mas é necessário a gente, né, criar argumentos para que isso aconteça. E também, se você quiser defender também, é necessário criar argumentos. É como a gente fala de Hebreus, né? Hebreus, a tradição vai colocar aí que Barnabé, né, ou Apolo pudessem ter sido os autores, né? Ou, até hoje muita gente fala que foi Paulo que escreveu, né? Mas a gente não sabe. Então a tradição ela acaba referendando muito sobre as autorias dos textos bíblicos. E é isso que a gente também tem que prestar muita atenção, né, ao ler esses textos, tá certo? Gente, bem, falei sobre pseudomínia, falamos um pouco sobre a introdução à apocalíptica judaica. Alguém quer fazer uma pergunta até aqui? Alguma reclamação, alguma coisa aí? Está acabando aí o tempo aí dessa primeira etapa. Quer falar alguma coisa? Não? Então, vou seguir. Então, ó, eu vou mandar esse texto que eu li para vocês, tá? Deixa eu ler um pedaço de um outro aqui, ó. Estão vendo aí, Daniel, lição 7? Sim. Sim, professor. Então tá, vamos ver um pouco então do contexto aí da história de Daniel. Ó,
O momento do qual fala a história de Daniel é extremamente complicado. Jerusalém havia sido derrotada em 586 a.C. por Nabucodonosor, rei da Babilônia. O reino de Judá deixa de existir. Judá não desfruta mais da independência política e econômica até o ano de 163 a.C., quando é dada a independência aos judeus no governo dos Asmoneus. Em meio a tudo isso, a Judéia passa pela dominação de vários impérios. Primeiro babilônico, que se estendeu até 539 a.C., quando o general persa Ciro, aliado com os medos, tomou Babilônia e consolidou o Império Persa. De colônia da Babilônia, a Judéia torna-se colônia da Pérsia. Em meio a essas mudanças políticas, o povo de Israel não via esperança para o futuro. O amanhã era incerto e a confiança na ação de Deus era o único meio de lidar com a estabilidade política daquele período. Nesse contexto, o livro de Daniel é uma mensagem de esperança para que as pessoas continuem firmes em sua fé e obedientes aos desígnios de Deus, apesar das dificuldades. O livro de Daniel nasce de um momento político instável e tenta trazer aos seus leitores esperança e perseverança. Procura ajudar os seus leitores na difícil caminhada em meio à instabilidade da vida. Dessa forma, o livro de Daniel se mostra extremamente relevante para cada homem e mulher de nosso tempo que se propõe a seguir a Cristo. Pois nossa época também vivemos momentos de instabilidade política, guerras injustas, corrupção e violência. Mas isso não pode servir de motivos para que nos afastemos dos caminhos de Deus. Se você pegar essa introdução que eu fiz aqui ao livro de Daniel, dá para você aplicar ela a qualquer tempo e a qualquer época. Por exemplo, nós estamos em pleno século XXI, plena pandemia, um caos político pesado, corrupção, falta vacina, um monte de gente morrendo aí por causa de roubo, violência, injustiça. Não é diferente lá de 586, dominação estrangeira, instabilidade, medo, injustiça, violência, maldade, né? A gente está vivendo o mesmo caos social, né? O mesmo medo social daquele tempo. Então, essa mensagem da literatura apocalíptica, ela permanece com a mensagem de esperança em meio ao caos. Entenda, o caos sempre existiu e sempre vai existir. Então, essa mensagem ela é atual. Por que pessoas dizem que o livro de Daniel é profético? Que está falando que o que Daniel falou lá no passado acontece hoje. Porque o caos social, o medo, a instabilidade política, a corrupção, a maldade, a dominação dos grandes impérios sobre os pequenos países, né? A questão do capital, né? O pobre continua pobre, o rico continua rico, né? As injustiças, desemprego, fome, isso sempre existiu. Então, você lê um livro como a Bíblia, que é um livro antigo, e você fala, Deus está falando hoje. Deus está falando hoje, falou ontem e vai falar amanhã. Daqui a 500 anos, se o mundo ainda existir, essa mensagem vai continuar. Por quê? Porque se o mundo existir, vai ter caos, vai ter maldade, vai ter violência, vai ter instabilidade política, vai ter um monte de coisa ruim, como nós temos hoje. Então, o livro de Daniel, por exemplo, né, ou o livro de Apocalipse, quando fala de pragas, está falando da Covid? Está falando da pandemia? Não. Mas doença sempre existiu na nossa época e antes da nossa época. Então, se tem lá uma praga, se tem doença, aí vai lá o imaturo lá, a pessoa que lê de maneira superficial, olha, Deus está pesando a mão com a Covid. Quanto vídeo eu não recebi de pastor, de ex-aluno, de gente, olha, porque o povo tem que abrir os olhos, que Deus está pesando a mão, que está lá no Apocalipse, que está lá no Antigo Testamento. Aí eu falo assim, meu irmão, vai ler a Bíblia, vai estudar, você passou 4 anos de seminário para acreditar nesse bando de palhaçada aí, o pessoal lê e não entende. Por quê? Porque doença sempre vai ter. Então, o Apocalipse não está falando de Covid, mas ele está falando de uma situação de caos, de medo, de instabilidade social, política e econômica, que existia lá em 90, existia também lá em 250, existia em 580, certo? No caso do livro de Daniel, e existe hoje no século XXI, em pleno, né, 2021. E qual é a solução para isso? Mantenha a esperança. Não perca o foco, não deixe de seguir a Deus, seja perseverante, não deixe com que a maldade, com que a violência, com que a corrupção, com que o engano te afaste dos caminhos de Deus.
Por quê? Porque Deus é quem vai acabar com o mal, porque o controle da história está nas mãos de Deus. A literatura apocalíptica está querendo mostrar isso. Então, não está ensinando para a gente que o mundo vai acabar agora em 2021. De repente pode até acabar, porque eu não sou Deus, eu não sei quando acaba. Mas não é isso que o Apocalipse está falando. Ele pode acabar daqui a, sei lá, 10 bilhões de anos, né? Sei lá, que vai acontecer com o universo que está se expandindo, né? Ou, essa doideira toda que está acontecendo na física, né? Mas a gente não sabe. Agora, dizer que Apocalipse ou Daniel estão prevendo que ia acontecer em 2021, não dá. A linguagem é a mesma. Né? A literatura usada é o que a gente falou. É uma literatura, né, que usa a questão temporal e espacial, que usa essa questão, né, social, que é presente em cada época, em cada momento. Não há época que não houve pânico, dor, medo, ansiedade. Se tem ser humano, tem pânico, medo, dor, ansiedade. E aí a Bíblia ajuda a lidar com isso. Né? Por quê? Porque é a mensagem de esperança e perseverança. Certo? Gente, está acabando o nosso tempo aqui. Vamos encerrar aqui e a gente entra no mesmo link aí, tá? Para continuar aí falando dessa questão do gênero da apocalíptica judaica. Valeu? Mesmo link, hein?